Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira Inglês. Vamos voltar aqui no primeiro. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema de viagens, tá? Que foi da aula passada, a gente falou sobre 3 tipos de modal verb. Foi o must, o should e o have to, não foi isso? E hoje a gente vai falar, com relação ao tema de viagem, a gente vai falar que tipo de problema pode acontecer numa viagem, tá? E para esse tema de hoje sobre problemas em viagens, que é Problems and Trips, a gente vai usar agora 2 outros modal verbs que a gente vai chamar de may e might, tá? Segue comigo para a gente ver como a gente deve usar cada um. Let's go! Muito bem. To talk about probabilities using may and might. Então, pessoal, falar sobre probabilidades, certo? Então pensa aí quando a gente for seguir nosso tema, que may é quando uma coisa tem a probabilidade muito forte de acontecer. Fixa aí. E might, quando essa probabilidade é muito remota, muito difícil de acontecer. A gente usa might. Mas nós estamos falando de probabilidade para o justo, é? Então fixa isso aí e segue comigo. Então, a gente vai começar aqui com o tema da nossa aula de hoje, que são Problems in Trips, problemas em viagens, tá? Vocês podem responder aqui estas questões em português, tá? Vamos só para a gente introduzir nosso assunto. Então, ó, questions to discuss, questões para a gente debater. Primeira questão, eu vou botar a resposta e deixo as outras para vocês, tá? Então, lembra de começar a copiar a partir desta tela aqui. Se liga aí, galera. Where are these people? Onde estão essas pessoas que estão nesse problema na viagem? Eu posso dizer que eles estão no meio da estrada, né? Vocês podem dizer que eles estão no meio da fazenda, no meio da rua, no meio de uma rua deserta. Então, eu botei aqui no meio da estrada, que é uma resposta mais genérica, né? E, segunda pergunta, o que eles estão fazendo? Aparentemente, que a gente está vendo aqui, vocês vão responder aí na segunda questão, eles estão, para quem está vendo bem a telinha, bem tranquilinho aí, eles estão empurrando o carro, né? Estão empurrando o carro, que alguma coisa aconteceu, né? Terceira pergunta, qual é o problema? What's the problem? Aí alguém pode dizer para mim, professor, o problema aí é que o carro enguiçou, o carro parou, o carro não está funcionando. Então você pode escrever qualquer coisa dessa aí na sua resposta, tá? E a última pergunta que vocês vão falar sobre vocês, tá? Has this situation ever happened to you? Essa situação de ter um problema na viagem, pode ser no carro, pode ser um problema no ônibus. Então vocês vão dizer para mim se esse tipo de situação já aconteceu com vocês. Sim e por quê, ou não e por quê, tá? Não, professor, porque eu viajo pouco. Exemplo, né? Muito bem. Responda aí em português e esse tema inicial da nossa aula está tranquilo, certo? Belezinha? Então, vamos para a próxima. Let's go. Agora a gente vai usar a mesma figura e a gente agora tem uma pergunta que eu quero que vocês respondam também, tá? A pergunta é: What would you do if your car broke down in the middle of nowhere? O que você faria se seu carro quebrasse no meio da nada em uma viagem? O que vocês fariam, pessoal? Eu botei uma possível resposta e vou pedir para vocês botarem outras seguindo o modelo que eu vou dar aqui, tá certo? Então, segue e olha para mim. Lembrar que essas respostas que vocês têm que colocar, vocês vão ter que começar a pensar agora. Eu tenho que usar agora o may ou might. Portanto, nós temos que usar o tradutor aqui, ó. Usa o tradutor para responder em inglês. Professor, eu não sei escrever em inglês não. Você escreve em português aí a resposta que você acha que você vai dar, tá? Lembrando que tem que usar may e might. E você usa o tradutor lá para responder, certo? Bora ver aqui o modelo de resposta. O que eu faria? Eu ligaria para um reboque. I would call a breakdown truck. Breakdown truck é aqueles carros de reboque, tá? Aqueles caminhões de reboque, tá? Então eu quero que vocês digam mais 3 possibilidades do que vocês fariam para essa situação aqui de problema, tá? Professor, qual que situação eu posso dizer? Exemplo que você pode responder. Eu ligaria para minha família. Eu
acenava no meio da rua. Então você vai pensar em frases e vai colocar ela em português e inglês, que aí fica mais fácil, né? Certinho? 3 coisas que você poderia fazer se o seu carro quebrasse no meio da viagem. Aqui no fim ele só diz assim, ó. É difícil saber exatamente o que fazer, então vamos pensar nas probabilidades. Então você vai responder aqui essas 3 perguntas em português e você passa para inglês. E agora a gente vai pensar em probabilidades usando may e might, tá? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, manda em um zap para mim que eu ajudo. Agora a gente tem situações que vocês vão utilizar agora o nosso tema de gramática de hoje, que é o verbo modal may para probabilidade forte. Veja que está aqui, ó. Número 1, reescreva as frases usando may para probabilidade forte. Eu acho que isso aqui tem muita chance de acontecer. E might é uma coisa que tem pouca chance de acontecer. A probabilidade disso acontecer é fraca, é remota, tá? Por exemplo, a letra A, eu botei modelo de resposta para vocês, tá? Para não ter dificuldade na hora de fazer. Sempre vai ter que começar com a palavra we, ó. Que é como se estivesse dizendo, nós podemos ou poderíamos o quê? Então, sempre as respostas vão começar com a palavra nós. Veja que eu deixei os 3 pontinhos aqui para vocês responderem, tá? Por exemplo, primeira opção aqui da figura. Getting lost significa se perder. Qual é a probabilidade da pessoa se perder numa viagem? Eu botei aqui que é uma probabilidade forte. Principalmente se a gente vai conhecer um lugar novo, tá? Então, eu botei assim, ó. Veja que a frase está toda pronta, ó. É só colocar o we. Depois eu coloquei may, porque a probabilidade é forte. E repete o que tem lá em cima, ó. Getting lost. Certo? Ó, primeiro we, que já tem aqui nas outras opções. Eu botei may porque eu acho que é uma probabilidade forte de acontecer a gente se perder numa viagem. Ó, we may getting lost. Nós podemos nos perder. Aí eu botei may porque é probabilidade forte, tá? Segunda, being mugged on a busy street. Ser assaltado numa rua movimentada. Qual é a probabilidade disso acontecer numa viagem? Se você acha que é fraca, você bota we might, que é a probabilidade fraca. Ó. E repete o nome being mugged on a busy street aqui, onde tem um ladrão. Ó. Certo? Letra C. Having a stomachache after eating the local food. Ter uma dor de estômago depois de comer alguma comida aí. Será que a probabilidade é forte ou fraca? Letra C, né? Se você acha que a probabilidade é forte, você bota we e coloca may, né? Que é forte. Se você acha que é uma probabilidade fraca, você bota we might e repete todo o que tem no quadradinho ali, ó, da dor do estômago, tá? E a última, letra D. Missing the bus to a previously booked museum tour. Perdeu o ônibus para um agendamento de um tour pelo museu. Será que perdeu o ônibus do lugar que você vai visitar? É uma probabilidade forte ou fraca? Se for fraca, we might. Se for forte, we may, tá? E repete o que está escrito aí, ó. Veja que a frase está pronta. É só você escolher entre may e might e botar e repetir a frase, tá bom? Certinho? Aí vocês já fazem aquela primeira lá, que são as perguntas, e essa aqui na sequência, tá? Seguindo. Reescreva as frases usando may, probabilidade forte. A gente continua no mesmo exercício, tá? Vocês vão fazer o mesmo sistema, só que eu trouxe outras possibilidades de problemas aí em viagens, tá? Que a gente vai usar o may e o might. Letra E, eu botei aqui, ó. Perdeu o telefone, ó. We may losing our phone. É uma probabilidade forte a gente perder o telefone. Então, você pode perder o seu telefone, é uma possibilidade forte. Acontece, né? Então, você repetiu aqui, ó. Letra E, we may, que eu botei que may era forte. Losing, repetir aqui, ó. Losing our phone. Certo? Getting sick, ficar doente. Se você acha que é forte ou fraca, bota aqui, ó. We may e tal. E running out the money é acabar o dinheiro. É forte ou fraca essa possibilidade? Então, você coloca aqui na letra G. Essa H e J, pessoal, não precisa colocar, tá? Foi até um errozinho de digitação aqui, porque nós só temos mais 3 opções aqui, tá bom? Seguindo. Aí a gente vem para os exercícios chaves mesmo agora, tá? A gente vem respondendo aqueles exercícios lá, mas agora é um exercício mais gramatical, tá?
Para quem não consegue entender ali as frases em inglês, eu já deixei as traduções em vermelho, tá? Então, lembra que may é probabilidade forte e might é probabilidade fraca. Então, veja lá. Letra A, get lost. Se perder, a gente já até viu lá no início, não foi? Se eu acho que é uma probabilidade forte, eu botaria may. Veja que não tem uma resposta, pelo menos assim, entre aspas, como é uma probabilidade, às vezes a gente tem uma coisa que indica mais que vai acontecer, tá? Mas tem outras que não. Então você pode botar may se você acha que é forte e bota might se você acha que é fraca, tá? Então, letra B, ask locals for directions, pedir informações. É uma possibilidade forte também, né? A gente pedir informações às pessoas. Letra C, we forget our ID card at home. Esquecer os documentos, a identidade em casa. Será que é forte ou fraca? Se você acha que é fraca, que você é organizado, você bota may. Se bota, ou não, might. Se você acha que, acho que eu vou perder, não vou, pode acontecer mesmo, professor. Bota may, tá certo? Então escolhe aí a probabilidade forte ou fraca, tá? Muito bem, o resto é só seguir o que está escrito aí e você coloca um dos dois. Ok, botei o meio ali. Número 2, a gente tem aqui que, ó, encontrar soluções para esses problemas. Então eu botei uma situação de exemplo, tá? E a situação B é a que você vai responder, ó. Veja aqui, primeira setinha. Se for sua primeira opção para resolver o problema com may, você usa may, porque é a probabilidade forte. E might, se fosse sua última opção para resolver o problema. Ou seja, a gente tem que formar frases com may e might, só que é em inglês, tá? Usa o tradutor. Vocês conseguem usar tranquilamente, que eu sei o tradutor aí. Então, vamos ver a situação A. Setinha, segunda seta. Situação A, eu já vou responder para vocês. A situação B é que eu quero que vocês completem, tá? Situação A. If you get lost, what would you do? Se você se perdesse, o que você faria? Exemplo de resposta tem que ser assim, ó. Começando com we, ó. Igual eu botei aqui, ó. We may ask for help. Nós podemos, é forte, é a probabilidade mais forte de acontecer isso. Nós podemos pedir por ajuda. We may ask for help, certo? E a última coisa que eu poderia fazer, certo? Pode ser até a sua primeira, tá? Mas cada um é cada um. Como eu acho que essa para mim é uma possibilidade fraca de acontecer, então eu usaria might, ó. We might sit and cry. Nós poderíamos sentar e chorar, porque a gente está perdido, né? Então essa seria a última coisa que eu faria. Por isso que eu usei might. E agora, terceira setinha, situação B é a sua vez. Lembre-se que eu já botei ali em vermelho como você deve começar a frase. Nós podemos ou poderíamos. If you received a meal you didn't order. Se você recebesse uma comida que não pediu no restaurante, numa viagem, o que você faria? A primeira coisa é a mais forte. Nós podemos fazer o que se acontecesse isso? Nós podemos falar para o garçom trazer outra. Ou a possibilidade, a última opção que você poderia ser nós poderíamos aceitar a refeição a si mesmo. É um exemplo de resposta, tá? Lembra de botar em inglês usando o tradutor aí. Já tem o início da resposta com vermelho aí, tá? Número 2, ok. Número 3, traduza a seguinte tirinha para inglês. Novamente a gente usa o tradutor aí. Veja que tem bem grande o nome might ali, né? Muito bem. Traduz e ok. Número 4, responda as seguintes questões sobre a tirinha. Veja que quando você traduzir a tirinha, você com certeza vai saber responder, marcar a correta A, B, C ou D, tá certo? E o número 5, o seguinte modal verb might, que aparece na tirinha, expressa que tipo de ideia. A gente já viu aí qual é a ideia que o modal verb might expressa durante nossa aula de hoje, né? Marca aí. Tudo ok, número 5, tá? Então a gente tem 5 questões e tem algumas questões extras, que é de debate e iniciais ali da nossa aula para responder também, tá? Então, a gente encerra por hoje. Um abraço para vocês. See you next class.